Boa noite, gente. Estou aqui mais uma vez, hoje para receber mais uma convidada aí. Hoje nós teremos a Carol Viáfora. Ela já está entrando aí na sala e a Carol é arquiteta e daqui a pouquinho eu chamo ela e ela vai se apresentar. Tá bem? Então vamos lá, mais uma live da Maratona de Arquitetura, esse evento online aí que está sendo tão bacana, com pessoas do interior de São Paulo, da capital, já tivemos do Paraná, já tivemos, agora vamos ter também do Rio de Janeiro, de Minas, de Santa Catarina, do Pará, olha que bacana, e do Pernambuco, né? Lá de Recife, enfim, tem muita gente aí para conversar com a gente e vai ser muito produtivo e eu fico muito feliz de poder estar fazendo essa conexão com tantos profissionais e teremos também, além dos arquitetos, designers e paisagistas, teremos também engenheiros, falando, engenheiros especialistas, né, em automação. Estou fechando com um lá do Sergipe, olha que bacana, gente. E também vamos ter aí outras áreas de engenharia conversando conosco, certo? Além de alguns técnicos. Tem muita coisa boa para chegar aí na nossa maratona. Valeu? Então vamos chamar a nossa convidada aqui, que está todo mundo esperando. Cadê? Carol, cadê? Ai, aqui. Aí entrando bastante gente bacana aí. Olha minha prima Goia, Betinha. Oi, Carol. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Um pouquinho aqui. Ai, ai. Tá me ouvindo bem, Carol? Agora eu tô. Tá. Beleza, eu também. E então vamos lá. Primeiro, quero te agradecer a você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente nessa empreitada da Maratona de Arquitetura, né? Que Sim. eu pensei numa coisa e ela está se expandindo e bem bacana mesmo. Eu achei uma ideia super interessante, que é uma maneira dos arquitetos interagirem e das pessoas saberem, porque às vezes a pessoa quer contratar um projeto e não sabe muito. A maioria me liga, Carol, você está atendendo? Outro dia eu tinha contato Exato, equipada na padaria. Eu falei, não, eu continuo atendendo. Porque a gente tem que mostrar que as coisas continuam, as obras estão acontecendo. Então tem exato. que aparecer, né? Aham. E uma forma também, né, Carol, de tirar dúvidas, né? Muitas pessoas às vezes querem contratar um arquiteto, não sabe como, acha que é muito caro, acha que é impossível. Tem tanta coisa aí é, que as pessoas acham e que na verdade são mitos, né? Sim, eu acho assim, essa fase de corona, eu acho que fez todo mundo repensar a forma de trabalho. E principalmente os arquitetos, que a gente sempre, o título é muito criativo, né? Então a gente tem que se reinventar. E eu acho que o próprio Instagram, as mídias sociais, fizeram a gente começar a expor melhor o tipo de trabalho que a gente pode oferecer. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho condição de contratar um projeto. Mas você pode fazer uma visita técnica, uma consultoria, e às vezes dá um norte para a pessoa que ela às vezes poderia ter errado numa simples visita. Então, acho que surgem formas de trabalho diferenciadas. Com certeza. Ô, Carol, começamos com essa introdução. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, o porquê que você foi para arquitetura, como que você chegou nisso, né? Enfim, voltar um pouquinho para chegar nos dias de hoje. Na verdade, eu fiz arquitetura em Londrina, na UEL. E eu, na verdade, eu gostava muito de desenho geométrico, essas coisas, desde a escola.
E eu não sabia nem o que era arquiteto, até porque naquela época era uma profissão muito distante, principalmente aqui do interior, né? Acho que eram poucos os arquitetos que se destacavam. Então, aí meu pai uma vez falou: ah, você gosta tanto de desenhar, né? Você tem tanta habilidade com as mãos, por que você não faz arquitetura? Acho que eu estava na quinta ou sexta série do ginásio na época. Aí eu falei: ah, então tá, eu achei bonito. Falei: ah, você é arquiteta. Você não tinha Bem muita noção cedo. do que era. Hoje, assim, eu acho que assim, até as crianças já entendem o que é cada profissão. Eu acho que a coisa é muito mais aberta hoje do que era antes. E aí eu comecei a falar que eu ia ser arquiteta. Mas aí eu comecei a estudar, daí no colegial, na verdade, né? Que a gente começa a entender um pouco das profissões. E aí eu falei: ah, realmente, vou ser arquiteta. E aqui em Prudente não tinha nenhuma faculdade na época. E aí eu falei: ah, quero ir para fora, mas aí meus pais não queriam muito que eu fosse. E eu fui prestar o vestibular em Londrina e acabei passando. E aí eu me apaixonei cada vez mais, assim. Hoje eu não vejo fazendo uma outra coisa que não arquitetura. Eu me identifiquei muito. Foi uma coisa por acaso, mas que hoje pensar eu, Carolina, pessoal, eu já penso na arquitetura, já faz parte da minha vida. Que bacana. E é legal, né, você se encontrar na profissão, porque esses dias eu estava falando até com, não lembro com quem que eu estava falando aqui na live, e que, porque você tem que escolher muito cedo, né, com 17 anos, por aí você já tem que escolher, quer dizer, nós não sabemos nada da vida, né, e temos que escolher uma profissão para o resto da vida. Não que você não possa trocar, mas de repente você vai fazer 5 anos, 6 anos de uma faculdade para depois ver que não é aquilo, né? É muito triste, né? E você É, foi sortuda, realmente. e eu Antes de eu fazer uma outra pergunta, porque eu sei que você tem um lado de artes plásticas aí muito forte também, é, né? Você foi para os Estados Unidos, né, Carol, um tempo, né? Depois de formada. eu me formei em Londrina e eu fui para São Paulo. Comecei a trabalhar numa construtora, porque eu queria entender um pouco. Eu já tinha trabalhado no escritório de arquitetura como estagiária, e eu queria entender o que era a construtora, como era esse tipo de trabalho que eu não tinha tido experiência ainda. Aí eu fiquei 1 ano e meio em São Paulo. Aí eu falei: não, agora eu preciso expandir. Eu sou muito. Às vezes eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou atrás daquilo, Que bom. da forma que for, entendeu? Eu falo: não, eu vou conseguir, vou. E aí eu resolvi, fui para Gosta Boston. dos desafios, né? Adoro. Tô sempre me desafiando, na verdade. E Legal. aí eu fui para Boston e morei lá 6 meses. Aí fiz curso de inglês em Harvard, fiz. Mas quando eu ia começar, porque naquela época eu falo, hoje as coisas são muito mais abertas, principalmente para um estudante de arquitetura. Consegue fazer uma conexão com uma outra universidade lá, consegue fazer um estágio. Na minha época era tudo muito complicado, era tudo muito burocrático. Então, assim, eu nunca conseguiria fazer um estágio ou pegar sei lá, trabalhar em algum escritório só para ter uma experiência, sem ganhar nada, que era o que eu queria. Então, naquela época era muito complicado. Aí eu fui ver um curso de arquitetura para fazer, mas aí começou a guerra, meu pai me fez voltar, você sabe, eu sou muito família e a gente é muito unido, e aí eu acabei voltando. E aí não fiz, aí voltei para São Paulo, fiz pós na FAP, em administração para arquitetos e engenheiros, foi excelente, eu acho que tipo, o arquiteto ele é muito artista, ele é muito criativo, mas a parte administrativa a gente tem muita falha, né? Porque a gente vê sempre, ah, não, pode deixar, cliente, eu faço isso aqui um pouquinho a mais para você. E não é, tem todo um custo, tem todo um histórico atrás disso, né? E Exato. aí continuei em São Paulo, terminei a pós, aí já trabalhava no escritório de arquitetura lá, acabei virando sócia do escritório e comecei MBA em gestão ambiental na USP. Aí Certo. no final da MBA me deu uma crise porque São Paulo é aquilo, né? Eu trabalhava num ponto, fazia a MBA no outro ponto, então aquilo foi gerando uma série de estresse Morava em outro ponto. completamente diferente, né? Quem vive em São Paulo sabe muito bem dessa rotina como é. E aí eu acabei vindo para Prudente para ficar um período aqui. Me desliguei do escritório, falei, eu tenho que cuidar da minha saúde, e acabei vindo para cá, porque eu estava tendo crises de enxaqueca de ir para o hospital. Aí quando Nossa, eu fui para Prudente, bem. Mas São Paulo é um complicado. pouco, né? Quem viveu lá sabe como é, para você se adequar lá.
Comecei a carreira lá também. O trânsito faz parte da vida, na verdade. É. E, e aí eu voltei para Prudente com o intuito de ficar aqui, sei lá, 2 meses e voltar para São Paulo novamente. Quando eu vim para cá, eu peguei um projeto. E aí meu pai tinha um escritório na época, numa área completamente diferente. E aí eu falei, vou pegar esse cantinho aqui da sala de espera dele, montei meu escritório, falei, vou ficar aqui um período. E aí desses 2 meses viraram esses, nem sei quantos anos mais já, melhor nem dizer. Fincou o pé, né? E aí começou, porque a nossa profissão é muito isso, eu falo, a gente precisa muito usar as mídias sociais, isso hoje ajuda muito, e naquela época não era tão forte como hoje. Então era muito indicação, porque a gente não faz uma propaganda em televisão, é uma coisa muito difícil, é muita indicação. Exato. Até hoje, né? Funciona muito, né, Carol? Não, muito, muito. E assim, o meu trabalho hoje todo é em cima de indicação mesmo. Eu falo, eu me dou mais do que eu recebo. Então, assim, eu prefiro dar além do que o que foi combinado. Então, é minha metodologia, assim, de trabalho em relação a Que bacana. prazo. Eu sou muito chata com prazo. Eu não preciso ficar até de madrugada. Eu consigo organizar bem meus horários. Talvez por eu ter feito essa pós em administração, isso me ajudou bastante também. É porque o lado artístico da gente, ele rouba muito esse foco, né? É. Eu acho assim, igual, por exemplo, eu amo, a minha paixão por arquitetura é a parte da criação de projeto. Você falar o que você mais ama é isso. A hora que eu estou projetando, eu esqueço onde eu estou. Eu amo. E a hora que você vai, você tem que se policiar, porque às vezes você vai você já tem uma metodologia de criação. Além daquilo, você já vai meio que bater a cabeça. Então, você cria, e pode ver, geralmente quando você faz muitas ideias, você volta para a sua primeira ideia. Então, é uma metodologia que cada um vai adquirindo a sua, né? A minha, eu tenho minha... Eu falo, eu sou um pouco computador e um pouco manual ainda. Eu sou a transição, a geração da transição. Hoje é só computador, né? É só... Gente, quem vê pensa que a Carol é velha, né? Falando, no meu tempo. Não, não é bem isso. É porque, na verdade, Carol, a tecnologia avançou muito rápido. Sim. Eu sou arquiteto ainda de prancheta, né? Eu me formei em prancheta. Tá? Eu comecei a usar o AutoCAD, ainda da minha geração, eu comecei até adiantado. Eu comecei em 2000 a usar Sim. o AutoCAD, né? Mas eu fui aprendendo sem curso, né? E não sou bom até hoje, porque eu não me especializei no AutoCAD. Eu uso ele como uma ferramenta para eu colocar a minha ideia, depois os desenhistas vão continuando e eu ainda faço muita coisa na mão para explicar, olha, eu quero isso, quero aquilo, tal, né? E vai explicando. É, Eu creio que também. você também, às vezes, resolve algumas coisas assim, né? Ai, com muito papel. Tipo, eu tô aqui já com aflição. Aqui pegar uma lapiseira e começar a conversar com a lapiseira na mão. Deixei aqui para anotar umas coisas. A gente Mas é não vive sem papel. eu, assim, amo minha profissão, não faria outra coisa. Amo o que eu faço. Acho que eu não tenho, assim, trabalhar final de semana, se precisar. Eu nunca precisei, porque hoje, você sabe, eu tenho que me dividir entre os meus filhos pequenos, minha família. Quando eu vim para Prudente, inclusive, eram poucas as profissionais arquitetas mulheres. Então, eu senti muito. Eu vim em 2008, 2006. Acho que 2008 que eu vim para Prudente. Então, eu sentia muito. Quando eu chegava até as obras, estava lá o pedreiro, escrevia na minha placa. E aí eu fui aprendendo a lidar. Então, eu falo, eu tive a experiência direta ali, de tipo, aprender na prática. Hoje é tudo um pouco mais fácil, principalmente para as mulheres, eu acho. Porque o mundo já Respeito até do pedreiro, né? Com as mulheres, né? sim. E aí as pessoas falam, Carol, mas você é brava. Eu falo, eu tenho que ser brava, porque eu sou mulher e eu tenho que lidar com muitos homens. Então, assim, a gente tem que saber a hora de brincar e a hora de ser brava. Tem que ter aquela E ainda dosagem. é bonita demais, né? Ah, hoje a gente vai se repaginando. Então, Carol, muita coisa para conversar, né? Muita coisa, que legal. E nós temos muitas coisas em comum, inclusive até o aniversário, né, Carol? Para Sim, quem não sabe, nós somos primos de segundo grau, né?
porque eu sou primo da mãe da Carol, da Betinha, que eu acho que ela está aqui na live, a Betinha, minha prima queridona, né? A Goia também tá aí, né? Outra queridona, enfim. E a Carol, ela faz aniversário dia 17 de fevereiro. E eu faço 16 de fevereiro. Quer dizer, são os dois aquarianos e os dois arquitetos da família, né? Coincidência ou não, mas é bacana. E a Carol também lida com artes plásticas, que eu até demorei para saber. Daí um dia cheguei no escritório dela, ela tinha coisas belíssimas, umas instalações, umas coisas. Você quer contar isso um pouquinho pra gente, Carol? Por favor? Na verdade, quando eu vim para Prudente, que aí eu peguei esse projeto, eu falei, nossa, eu não vou ter muitos projetos. Então, e eu adoro mexer com coisas diferentes, misturar materiais. Eu gosto sempre de ousar. E aí meu pai tinha todo um maquinário de marcenaria industrial. Da época que ele tinha construído minha casa. Valia mais a pena comprar o maquinário do que a partir de madeira. Tem muita coisa de madeira a casa dele que você conhece. Aham. E aí esse equipamento ficou parado muito tempo. Falei, quer saber? Vou arrumar, começar a inventar algumas coisas. Eu gosto de misturar ferro com pedraria. Eu falei, vou começar a fazer isso, né? Porque eu não vou ficar. Você sabe que eu sou muito acelerada, eu não consigo ficar muito parada. E aí, Criativa. eu comecei e a gente montou todos esses equipamentos no barracão lá da fazenda. Aí eu levei um marceneiro, a gente começou essa parte de criação. Mas aí começaram muitos projetos, a demanda ficou grande, a fazenda não era aqui próximo de Prudente e tal. E aí eu fui meio que deixando um pouco de lado. Mas porque era o que eu sentia falta. Até hoje eu sinto, na verdade. Por exemplo, eu não gosto de colocar só tela. Eu gosto de trabalhar com alguma coisa meio tridimensional. Então eu chamava na época de esculturas de parede. Então a Aham. ideia é justamente trazer Que é volume. quase uma instalação, às vezes, né? Uma instalação. Hoje se chama instalação, exatamente. Então, era chamar atenção para aquilo. Então, nas mostras de decoração que eu participo, a maioria eu acabo colocando algum detalhe, alguma coisa. Até alguns clientes me falam, Carol, você não vai fazer para mim? Eu falo, eu vou. Mas hoje eu não tenho uma estrutura montada para isso. Logo, eu pretendo voltar a ter, porque Bacana. complementa os meus projetos, assim, e eu gosto bastante. Então, é Você um... sabe que nós tivemos aqui um arquiteto falando com a gente, né, o Rogério, e ele tocou no assunto que eu acho muito bacana, que é essa coisa generalista do arquiteto. O arquiteto é generalista e tem que ser generalista o máximo possível, porque nós lidamos com uma coisa muito heterogênea, com pessoas diversas. Você tem que conhecer muita coisa da vida, né? Até no teatro eu falo que tem uma ligação, porque o ator tem que conhecer de tudo, né? E o arquiteto tem que conhecer de tudo também. Então, nós temos que ficar o tempo inteiro prestando atenção na vida, né? Você vai num restaurante, você tem que saber como que é servido, como que funciona aquilo, né? Você vai no hospital, se você vai fazer um projeto do hospital, você tem que saber tudo aquilo. Se você vai uma outra empresa, ou no escritório, ou numa clínica, né? Na casa, você tem que saber como aquelas pessoas vivem, né? Então, na verdade, cada projeto dá para escrever um livro, né, Carol? Nossa, eu falo que a gente acaba entrando um pouco na rotina das pessoas. Então, assim, em tudo que é pessoal dela, nos gostos dela, em tudo. Então, por exemplo, eu gosto de chegar em casa e ficar na sala, eu quero ter uma sala separada para as crianças. Então, você tem que entrar a fundo, porque às vezes são detalhes que numa entrevista, né, do projeto acaba passando batido. Então, a gente acaba tendo que ter que ficar antenada a tudo. A gente tem todo ano milhares de novidades. Então, assim, nosso foco não é só iluminação, não é só piso. A gente tem que saber de tudo. Então, Exato. você tem que estar antenada a tudo. Por exemplo, eu, como mãe, eu falo, hoje eu não consigo pegar um livro e ler ou estudar tanto. Então, eu uso muito as ferramentas do Instagram. A hora que eu vou pesquisar para cliente, para ver alguma coisa diferente, é a hora que eu pesquiso, que eu vou... Mas, assim... E você tem que estar sempre antenado. Então, às vezes, mais do que você focar em uma coisa só, eu falo que você tem que estar muito, muito aberta a todas as novidades.
As viagens que eu faço, por exemplo, as pessoas falam, viagem só para diversão? Não. Eu sou Nunca alucinada. é, né? Nunca. Arquiteto trabalha o tempo todo. Eu falo que Tempo arquiteto é o bicho mais burro. Não, eu Que ele... sou uma doida tirando foto, a doida da máquina, né? Que agora é Exato. celular na época. Então, assim, eu amo portas e janelas. Então, eu parecia É. uma tirava. Então, assim, muitos dos projetos eu acabo me inspirando em algumas características, alguns detalhes. Adoro misturar estilos, misturar, claro, com a cautela, deixando Claro. um em evidência. Mas eu gosto de criar, não gosto de fazer uma coisa. Personalizando, né? Eu acho que personalizada. Eu enxergo a cliente como se fosse. Então, eu visto as necessidades e o gosto dela para tentar produzir, para chegar o mais próximo do que ela pretende ou do que ela sonha, né? Porque a gente lida com sonho. Bacana. Ainda bem que você pegou essa geração que pensa assim, né, Carol? Porque o arquiteto ele era muito vaidoso, muito egocêntrico. Não que não tenha, tem muita gente assim ainda. Mas na verdade é a casa do cliente, né? Nós É, vamos interpretar, nós fazemos muita vez do ator, né? Que o sim, ator empresta o corpo para vivenciar uma personagem. E o sim. arquiteto é isso. Ele empresta toda a técnica dele, todo o conhecimento para realizar o sonho do outro, né? O sonho da família, o sonho do empresário, enfim, é muito rico, né? Essa profissão eu também eu sou apaixonado. E assim, ela fala, a hora que o cliente vem conversar com a gente, ele vem com um sonho. E às vezes ele não consegue transmitir muito esse sonho. Então, cabe a gente, que eu falo, que a gente tinha que ter pelo menos uns 3 anos de psicologia na faculdade para entender os sinais. Porque às vezes ele está ali, ele está falando, mas ele não consegue traduzir exatamente o que ele quer. E a gente, tipo, hoje, pela experiência que eu tenho, por pegar um público muito eclético, você sabe que eu não fico num nicho só, eu trabalho com residencial, com comercial. Então, assim, a gente vai aprendendo a identificar e pegar as características que ele quer, né? Os detalhes que às vezes passou batido, ou aí você levanta aquele detalhe, mas o que você acha disso? Então, essa maneira de conduzir, eu falo que é uma prática que a gente vai adquirindo só com a experiência. Não tem nem como você ensinar isso, né? Nem para estagiário, nem para quem estiver você. É. Feliz do estagiário que encontra uma pessoa aberta, com uma visão assim, né? Que pode aprender muito, né? Os meus Inclusive, eu... Oi? Os meus eu procuro sempre tentar explicar, mas eu falo, às vezes eles estão num período que talvez eles não consigam compreender ainda por não ter a prática direta com o Não cliente. amadureceu até ali ainda, né? É, mas assim, pelo menos já tem um pouco da ideia, né, de como conduzir a situação. Mas sempre pega muita coisa, né? Eu comecei minha carreira lá em São Paulo também e eu trabalhei com um cara que é um ícone até hoje, né? Que é o Léo Shetman. Ah, não E eu acredito que eu trabalho com ele. Sou fã trabalhei com ele. e acho ele um máximo. Além de ser uma pessoa maravilhosa, um cara generoso, um cara querido, que trata todo mundo muito bem, talentosíssimo, né? É demais, demais. Eu Então, e amo eu os comecei lá dele. com ele. Nossa, De que show. Teve uma excelente escola. Com certeza. E foi no começo, mas ele era tão generoso e deixava, sabe, e mandava a gente para a obra também. E, enfim, essa abertura é muito legal quando você tem, quando você é estagiário, né? Eu já não era mais estagiário, na verdade eu era arquiteto assistente, né? Que eu já tinha me formado. Mas foi demais. Eu ficaria até mais um tempo com ele, mas daí eu tinha outros caminhos para seguir e acabei pedindo demissão para poder seguir. Daí eu fui morar em Londres, tal, que eu tinha também essa vontade de estudar inglês e ver outras coisas, trabalhar com. Eu saí fazendo. Cenografia para TV e teatro, né? Foi meu último trabalho que eu fiz na faculdade. É. Por isso que eu liguei tanto ao teatro depois, né? E daí eu fui para Londres também, querendo fazer cenários para TV, né? Para teatro e para cinema, que lá é fabuloso. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha que
aprender bem o inglês britânico, que para mim foi um choque, porque o pouco que eu sabia era com o americano, cheguei lá, meu Deus. Muito diferente. É. Daí no fim aprendi o britânico, né? Daí estudei e o que, que aconteceu? Eu não tinha grana para pagar o curso de cenógrafo, que era um absurdo, né? Os nossos dinheirinhos brasileiros daqui não era nada lá com a libra esterlina, né? Então foi um choque cultural, um choque financeiro, e daí acabei não fazendo esse curso, mas aproveitei um monte de coisa, dei aula também de artes, de pintura, eu trocava aula de pintura por aula de inglês, né? Fazia um monte de coisa para poder permanecer no país e aprender um monte de coisas, né? E daí, no fim, tudo isso para falar que eu saí, justificar que eu saí do Léo, né? Porque o Léo realmente é demais. Depois fui É isso tocar mesmo. carreira solo, né? Mas hoje é você que tem que contar pra gente um monte de coisa. Experiências trocadas, isso é muito legal. Bem bacana, né? Ô, Carol, eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Por exemplo, para você, o que faz da sua casa um lar? Qual que é a concepção que você vê? Ah, eu acho que é o aconchego e você e ela ser a sua cara. Eu falo, eu gosto de casa colorida, ela vai ser colorida. Eu acho que você tem que chegar e se sentir abraçado por ela. Eu acho que, por exemplo, hoje a minha casa, eu falo, se as pessoas entrarem aqui e falam, mas meu Deus, não é casa de arquiteto, mas hoje eu tenho dois filhos, um de 2 e um de 4, que não dá para eu ter as coisas do jeito que eu quero. Então é uma fase que eu estou vivendo, né? Que eu prefiro que a casa seja para eles, porque se eu montar uma casa para um arquiteto, eu não vou deixar meus filhos usufruírem dela. Então eu sou da opinião que eu acho que a gente tem fases na vida e tem prioridades. E hoje a minha prioridade são os meus filhos, eles se sentirem bem, a casa deles. Não adianta eu chegar, filho, você não pode sentar nesse sofá, você não pode subir ali. Então claro que riscar uma parede, como eles são criativos desde pequeno, eu já tenho que parar com isso, mas. Então, eu acho que é isso, a gente deixar a casa na sua fase, na fase que você está. Aham, bacana. E aí a gente fica até mais criativo com criança, né? Porque você tem que dar um jeito, né? Tá bom, vai riscar a parede? Ó, então eu vou fazer uma parede, eu vou pintar essa parede, e essa parede é a lousa de vocês, Vai ser para né? você, exatamente. E daí eles vão e colam papel, e pintam, e brincam, né, naquela parede. E a Claro gente que eles tem vão que querer ir na incentivar, outra que não pode, né? exatamente. Saber entender o que pode e o que não pode com cautela, né? Exato, mostrar os limites também, né? Isso. Bacana. Deixa eu ver. Eu separei também uns pensamentos, Carol, e vamos começar aqui pelo nosso querido Niemeyer. Não sei se você gosta dele. Então, quando se vê um arvoredo, o importante não são as árvores, mas os espaços entre elas. Você quer comentar alguma coisa? Eu acho, as pessoas são muito acostumadas a ver a gente não pode olhar um único detalhe. Então, por exemplo, você entra numa casa, ou vamos dizer, em várias casas de um condomínio. Nossa faculdade sempre ensinou: você tem que estudar o entorno, você tem que ver o que está em volta dela. Hoje, a gente tem uma arquitetura muito, eu chamo de uma arquitetura comercial, mas o comercial no sentido não de ter perdido qualidade ou não, que foi até o que você comentou, acho que na live de ontem. Não de perder a qualidade, mas de você fazer a casa pro cliente morar. E não é uma casa só cheia de conceitos e que você não se vê lá dentro. Então, o cliente tem que se encontrar lá dentro, tem que ser a cara dele. Eu amo Le Corbusier, Mies van der Rohe. Eu acho que os conceitos deles, para a época, são, assim, muito inovadores. E eu aplico muito dos conceitos dele nos meus projetos hoje. E eles analisavam tudo isso. Então, pode ver que as casas deles eram colocadas em torno de uma vegetação. Eu, por exemplo, eu acho que o interior e o exterior, eles têm que ser conectados. Eu adoro portas de vidro, eu adoro uma varanda integrada
com um espaço de lazer. Não gosto de um espaço fechado. Isso aí me dá, não me dá uma fobia, mas me dá um pouco de aflição a sensação de você estar fechado. Eu acho que a sensação de liberdade, porque hoje os lotes nos condomínios são cada vez menores, né? A gente faz fachada, essas coisas, você vê. Hoje a gente tem condomínios com 12 metros de frente. Então, aquilo acaba um pouco reduzindo a nossa capacidade de fazer alguma coisa maior ou de deixar mais imponente. Então, a gente tem que usar a criatividade para usar aquele espaço que a gente tem e criar em cima daquilo. E eu acho assim, o paisagismo tem que participar. Então, não adianta você... Eu nunca olho a casa sozinha. Então, às vezes, eu vou projetar o terreno, os loteamentos ainda, os condomínios, né? Estão com poucas casas, falar, ai, que delícia, porque daí vai aparecer a casa, mas a gente tem que pensar que vão ter outros. Então, você tem que pensar que vai ter uma janela do vizinho voltada para a tua área de lazer. Você tem que criar alguns artifícios para proteger do vizinho. Então, a gente tem que trabalhar como um todo. Se você trabalhar sozinho, não vai ter um valor de arquitetura, não vai ter um valor tão grande quanto você trabalhar todo o contexto. Com certeza, porque daí vai dar o aconchego, né, Carol? Eu Sim, também, você sabe que eu adoro paisagismo, né? E sempre eu dou um jeito porque, né, como você disse, desses terrenos pequenos, então eu sempre uso um recurso para ter pelo menos o verde do muro, né? Você fazer uma cerca de verde ali, porque aquilo te dá uma outra sensação, aquela coisa de você trabalhar o dia inteiro fora, daí você chega em casa, se você entra nesses ambientes todos fechados, é, não te dá essa sensação de liberdade, de satisfação, de aconchego. Cheguei na minha casa. Que sim. bom que a gente está aí trabalhando com esse conceito, né? Que você trabalha com esse conceito de portas grandes, de grandes vãos, de vidro, né? Eu também adoro vidro. E, Os e engenheiros essa que me amam. integração, né? A integração. Oi? Os engenheiros que me amam, né? Porque eu quero grandes vãos sem intervenções. Agora, quem ama a gente mesmo é o pessoal que vem de vidro, né? Adoro. Eu boto muito vidro também, porque eu acho que essa integração do externo é mágico, né? É muito bacana. E hoje eu acho que Carol, essa valorização do lar, porque assim, é, com essa quarentena agora que a gente está vivendo, eu acho que as pessoas estão realmente sentindo o que é estar no lar. Porque às vezes você não dá muita atenção, que a gente ficava aquela correria louca, você vai, fica em, vou dormir, vou dormir. Você tem uma rotina já pré-estabelecida, que às vezes você nem presta atenção nela. E quando você se propõe, igual a primeira semana da quarentena, você tem que ficar em casa, não vai abrir nada, vai todo mundo tem que ficar ilhado, né? Ficou todo mundo. Falei, gente, calma, e agora? Se apavora um pouco. Mas depois você vai vendo que você vai criando novas rotinas em cima de uma rotina nova que surgiu para você. Então você vai surgindo. Então as pessoas vão dando valor para as casas. Por isso que eu falo que a gente tem que projetar uma casa para ser um lar, e não simplesmente uma casa que você entra, que você sai, que você tem uma rotina, você tem que usá-la, você tem que entender o espaço, usufruir daquele espaço. E eu acho que muitos projetos acabam não tendo isso. Não tem, a pessoa entra, ela não se sente na casa dela. Eu acho que tem que ter a personalidade dos moradores lá. exato. Você imagina passar, né, uma fase dessa, como você está falando, dentro de ambientes que você não suporta, né? Que, Sim, que, que não tem nada a ver com você. Você sabe, Carol, que quando eu fazia faculdade, muitos arquitetos tinham um conceito muito diverso a isso que nós fazemos hoje, né? E eu cheguei a presenciar uma casa que eles projetaram a casa. Projetaram a casa, não, desculpa. A casa já existia, daí eles fizeram toda a reforma daquela casa e eles compraram, eles desenharam todos os objetos, que era incrível, porque era tudo à mão na época, né? E as pessoas aprovaram, mas elas não tinham exatamente a noção do que vinha.
Nem entendeu? sabia. Eles chegaram com um caminhão inteiro, cheio, o caminhão inteiro, e montaram a casa. Sim. Montaram todas as salas, tal. Não é que estava linda a decoração. Só que será que aquilo tinha a ver realmente com aquelas pessoas? Será que aqueles objetos e varreram todos os objetos que existiam? Então, aí tirou Quer toda a dizer, a referência, né? A referência de família, aquela coisa que é bacana, que outro dia eu falei numa live também, que o Léo, eu vi ele falando, o Léo Shetman, falando numa live, né, um cara tão autoridade e ele tão simples, falando, gente, quando chega alguém e fala, olha, eu quero usar esse objeto, nem é tão, entendeu? Daí ele fala, nós temos que arrumar um lugar adequado, nós temos que criar um lugar, às vezes, para receber aquele objeto, porque ele faz parte de uma história da vida daquela família, da vida daquela pessoa, a importância que tem, né, no emocional daquela família. Então, eu acho que é muito legal essa fase que a arquitetura está passando, com esses conceitos novos, com esses profissionais novos que estão chegando no mercado, né, com outra visão, né? Você fala aí de um passado, que esse passado não é tão longínquo, mas que é maravilhoso. Eu admiro o teu trabalho, a tua garra, a tua criatividade e essa energia, né? Que o arquiteto tem que ter, né? Essa energia para estar sempre presente, né? O tempo todo. Sim. Bacana, Carol. Então, é, eu separei algumas coisas aqui também. Vamos ver, tem tanta coisa. Ah, Le Corbusier dizia o seguinte: prefiro desenhar do que falar. O desenho é mais rápido e deixa menos espaço para mentiras. Achei fantástico. Essa eu não tinha escutado ainda. Bacana, né? É, Eu eu vou acho ler eu vou ler de novo. Daí, se você quiser comentar. que tá. Prefiro desenhar do que falar. O desenho é mais rápido e deixa menos espaço para mentiras. Mas é verdade. É. Eu acho que assim, o projeto a gente não consegue mentir, porque ele está ali, a gente tem um espaço, a gente tem um programa de necessidades, você tem que seguir aquilo. Se a gente mente ou cria alguma coisa muito fora daquilo, estou falando em relação ao cliente. Primeiro que ele não vai ficar satisfeito, e se você cria, como a gente tem um espaço, a gente tem que entender aquele espaço e como a nossa arquitetura vai se envolver com ele. Se a gente esquece que tem tudo aquilo, igual às vezes, por exemplo, acontece, eu falo, sempre tem que ter um levantamento planaltimétrico, porque se não faz um levantamento, pode ser que o terreno esteja menor. Se aprovou na Exato. prefeitura, começa a marcar a casa, levantou, gente, está faltando meio metro de terreno, muda todo o conceito do projeto. Então eu Você- falo a importância da gente ter desde o início tudo muito bem pautado, tudo bem entendido, porque às vezes o cliente também vem com uma ideia e aí depois ele muda completamente a ideia, mas porque você surgiu outros pontos, ele levantou algum ponto e você fala, nossa, mas poderíamos fazer dessa forma. Então eu acho que assim, a arquitetura não existe mentira, porque você não pode criar uma coisa enorme dentro de um espaço pequeno, então você tem que ter muita noção do espaço, muita noção da intervenção de um cômodo no outro, né, das rotinas. Eu acho que é um trabalho, como a gente estava falando, é um trabalho muito completo, muito. Então a gente tem que entender de tudo, até vou projetar uma porta com 8 metros de altura, a folha dela vai ter. E o peso para você puxar num Exato. sistema Tem que ter mão a toda a mão. noção. Então, assim, é tudo. Ah, mas então essa porta não dá para fazer assim, mas você deveria já não ter colocado dessa forma, porque agora eu já me apaixonei por uma porta de 8. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Então, não adianta você projetar, eu falo, o 3D é lindo, desde que você tenha Aceita tudo, né? ele aceita tudo. Desde que você tenha uma técnica nele. Se você não tiver técnica, depois o cliente vai falar, eu quero isso. E aí, a hora que você for lá, você fala, gente, mas não dá para fazer isso, porque o 3D aceita tudo. E o real não, porque hoje a gente vende
um papel, é um sonho em papel que vai se transformar numa realidade. Então a gente precisa criar em cima de técnica também. As pessoas falam, arquiteto é muito artista, só que ele não é só artista. Ele tem que ter todo um histórico de técnica também. Porque talvez a gente fale numa linguagem um pouco mais convencional, mais simples, né, para fazer os clientes entenderem. E aí fala, mas não tem técnica. A técnica desde o início do Em projeto. tudo, né? Em tudo. Porque senão vira uma... Completamente tudo. É. É, Realmente, a gente simplifica, e tá aí o segredo do bom arquiteto, né? Simplificar toda essa linguagem de nosso conhecimento para poder transmitir, para traduzir, na verdade, né? Nós somos tradutores da arquitetura, simplificar essa linguagem para que as pessoas entendam, para que elas captem exatamente aquilo que que nós criamos, que nós vamos executar, né? sim. O 3D, claro que hoje está ajudando muito, né, Carol? Não, muito. Até para o cliente ter um entendimento, porque tem muita gente que assim entende a planta, mas não consegue compreender em termos de espaço, de medida. Eu até falo, olha, lição de casa, leva treina, mede seu quarto, compara, porque tem que ser dessa forma. A pessoa tem que entender o espaço, que às vezes chega lá durante a obra e fala, meu Deus, mas esse cômodo está muito pequeno, né? É uma sequência. Ai, aí a hora que passa a massa na parede, não, agora já ampliou um pouco. A hora que coloca o piso, já muda um pouco. Então, ele tem que entender esse espaço. E a gente tem que tentar mostrar para ele exatamente qual é esse espaço, porque eles não têm noção em planta. E o 3D, muito, muito. Nossa, Fantástico. permite até criar mais, né? Até Exato. ousar um pouco mais. Carol, deram um recado para nós dois aí. O Ah, eu Beto, nosso primo Beto, lá de Campo Grande, o Beto que Coelho. delícia! Ei, Mandou um beijo para tia Betinha tá aí, ó. E para minha mãe também. Depois eu falo para ela, Beto. A parentada vendo a gente aí, ó. Beijão pra Beth aí, para todo mundo, tá? beijo. Carol, nossa, o tempo voa. Meu Deus. Ainda tem algumas perguntas aqui para te fazer. Tem o bate-bola. Não sei se você já viu como que eu tô fazendo. Ah, eu vi o da Você betoneira lá. viu? É, bate-betoneira. Eu falei, você vai fazer uma maratona de arquitetura. Você vai falar bate-bola? Não, vamos fazer o bate-betoneira, vamos bater concreto, Vamos bater com não é? É uma ferramenta do nosso dia a dia, né? E é engraçado que as pessoas acham que a arquitetura, às vezes, ela está muito distante, né? E ela é presente o tempo todo na nossa vida. Né? Nós vivemos dentro, né? Da arquitetura. Todos os espaços que nós entramos, nós estamos vivenciando essa coisa do espaço. Né? Por isso que eu acho que é legal essa esse pensamento que eu falei agora, que ele fala dos vazios entre as árvores, né? Porque nós habitamos o vazio. Olha como é louco isso. Nós fazemos casas e casas e pé direitos, altos, isso e aquilo, e portas tal, né? Mas o que dá o conforto é o vazio interno, né? Que o arquiteto tem que saber projetar, saber lidar com isso, com a circulação, com a ventilação natural, com a iluminação, tanto natural quanto a, a que nós colocamos aí de várias formas, né? Adoro luminotécnica, a acho que você gosta também, né? iluminação. Artificial. Carol, eu queria também pedir para o pessoal aqui, se quiser fazer alguma pergunta para Carol, coloca aí, beleza? Pode colocar umas perguntinhas aí. O pessoal está muito quietinho de pergunta. Esse E pessoal quem que a gente já tiver aí fica sem, falando muito. e quem tiver aí sem fazer nada, bota os coraçõezinhos para nós. Eu não vi nenhum coraçãozinho aí do ladinho. Aí tem um coraçãozinho. Bastante os corações. Você viu? Olha, eu estava focado em você que eu nem. Agora eu tô vendo. Mas eu nem vi os coraçõezinhos. É que a gente fica realmente, né? É um assunto que, que envolve muito, né, Carol? Sim. Então, vamos ver o seguinte agora. Antes do bate-betoneira,
né? Vamos ver se alguém faz alguma pergunta. Fala um pouquinho do momento como você está trabalhando agora, Carol, com essa nossa crise aí, com esses limites, né? Você começou a falar lá no começo, mas daí eu pedi para você se apresentar. É, assim, aquela primeira semana foi bem complicado, porque eu falei, gente, calma, como que eu vou sobreviver, né? Porque as obras acontecendo, aí não podia fazer visita. Mas depois eu fui me reinventando no sentido assim, eu trabalhando em home office e ao mesmo tempo conseguindo deixar alguém no escritório para, né, porque tem arquivos, essas coisas, e trabalhando muito por vídeos. Então, assim, eu olhando, eu falo, a gente começa a olhar friamente para ver o que a gente estava fazendo de tão errado ou que a gente poderia melhorar. Eu acho que essas fases são justamente para a gente repensar toda uma rotina, toda uma estrutura de escritório, de tudo. E eu consegui me envolver muito bem. Então, assim, tem que corrigir um projeto, fazer um vídeo corrigindo ali, melhor do que às vezes uma ligação por vídeo, porque daí a pessoa ia esquecer. Então, eu fui me reinventando. Outra coisa, e aí, por exemplo, mostrar para os clientes que eu continuava trabalhando de uma forma ou outra, podendo passar uma proposta por vídeo, porque eu acho assim, para você captar o que o cliente quer com o projeto, eu gosto de conversar, não precisa ser pessoalmente. Eu gosto de ser pessoalmente para você ver Claro. os gestos da pessoa, identificar se ela está em dúvida, se ela não está. Mas dá para você fazer uma ligação por vídeo, atender alguns clientes, conseguir fechar alguns clientes novos nessa fase, que eu falo que é uma fase difícil, até clientes que eu não conhecia, aí fui pessoalmente, fui de máscara. Então, assim, eu acho que a gente tem esse cuidado e consegue expor isso, consegue trabalhar. Eu falo, hoje eu estou fazendo home office de manhã e à tarde estou atendendo os clientes que estão em fase final, que precisa fazer uma escolha de um piso, porque se não escolher o piso agora vai atrasar a obra que não vai chegar. Então, estou atendendo os clientes novos. Só que dessa forma, estou tomando cautela, tendo cautela e tentando fazer o máximo por vídeo, por WhatsApp. E outra coisa muito importante é em relação ao Instagram. Meu Instagram, eu falo, eu sempre tive, até o final do ano, eu tinha um estagiário que me ajudava no escritório, então eu ia falando, vai fazendo mais ou menos assim. Só que eu nunca fiquei diretamente ligada a ele. E aí eu fiquei um tempo, esse começo do ano, aquela loucura, que eu falo, gente, não tenho tempo de mexer no Instagram, não tenho tempo. Só que o Instagram te proporciona muito retorno. Uma Retorno ferramenta maravilhosa, né, Carol? maravilhosa. Incrível, Então, né? Eu amo também Instagram. muito assim. Só que assim, demanda um tempo para a gente colocar um conteúdo nele. Não é simplesmente chegar e colocando qualquer coisa. Você tem que ter Com certeza. um histórico, né? Vamos colocar assim. Então, eu comecei a cuidar do Instagram, eu comecei agora, faz, sei lá, um mês e meio. Daí eu postando os projetos, eu repostando alguns projetos que já estão em fase final, que talvez tenham ficado lá atrás escondido. E isso muda toda a história. Os clientes entram em contato, fazem milhares de perguntas. Às vezes eu posto alguma coisa e pergunto, eu tiro as dúvidas ali. Aliás, tem acho que duas perguntas aí, Carol. Vamos lá, Desculpa vamos ver. cortar. Sobe aí, vê se você consegue ver as perguntas para você. Eu acho que a Beth entrou aí. Oi, Beth. Saudade de você também, viu? Que altura do pergolado de madeira. É a Beth. Então, o pergolado de madeira, É a Beth prima, tá? De Campo eu Grande. vi, eu vi. Então, eu gosto de fazer o pergolado de madeira o mais alto possível, mas desde que tenha proteção. Por exemplo, tem que ver a função dele. Se ele é um pergolado que vai ser só para você colocar algumas plantas, que não precisa ter uma proteção, né, de chuva, essas coisas, aí eu gosto de trabalhar numa altura de uns 2,70. Eu sou uma pessoa, eu não sou muito alta, mas eu gosto de tudo mais alto. Então, meus pés direitos, todos mais altos. É, eu também Eu gosto. gosto de trabalhar sempre acima assim, de 2,60, 2,70. Eu gosto de trabalhar mais alto. Quando ele é amplo, se ele for um pergolado um pouco menor, eu acho que dá para trabalhar com o pé direito um pouco mais baixo. Tudo depende do contexto de onde ele vai estar. Qualquer Beleza. outro. Saudades também, Beth. Aqui, ó. Quer fazer um pergolado perto da piscina. Então, eu acho que perto da piscina a gente só tem que tomar cuidado. Se for um pergolado que não vai ter uma planta, né?
sei lá, uma trepadeira, alguma coisa ali, por causa senão pode sujar a piscina, essas coisas. E ver, vai ter um vidro, qual o tipo de proteção que vai ter. Trabalhar nesses 2,5, assim, eu acho que fica legal. Você consegue. Na piscina, geralmente, você vai colocar uma espreguiçadeira, você vai colocar alguns móveis um pouco, né, mais baixo. Eu gosto dessas. Bacana. E tem toda uma concorrência externa, né, que a gente tem que examinar, né, para ver o que, que vai realmente caber ali, né? Exato. Manda foto aí, Beth, manda foto, faz consulta grátis Ó, tá para mim e querendo para Carol. consultorias. É, e quem precisar de consultoria também, né? Eu acho que nesse momento é a hora de divulgar isso, né? E, Carol, você acredita que falta 9 minutos para terminar? Nossa, que rápido! Eu achei que fosse demorar Voa. tanto, uma hora. Pois é, o Instagram é 1 hora, né? Daí ele corta a live. Mas eu vou deixar aqui um convite aberto já para você, porque como é uma maratona, nós podemos voltar e falar sobre outros assuntos. Se você quiser convidar seus clientes para virem ouvir o que você vai dizer numa próxima live e tal, acho que é bem bacana, né? E essa interação que a gente está conseguindo aí de gente de tudo quanto é lado, né? Tem do Mato Grosso, que vai falar essa semana que vem, tem do Mato Grosso do Sul, né, de Campo Grande, tem de Recife, tem lá do Pará, né, de Belém, tem de Santa Catarina, já falou uma arquiteta do Paraná, vai ter uma outra arquiteta do Paraná, tem do Espírito Santo. Então, gente, é muito legal, né? Porque cada região sempre tem a sua coisa especial, sempre temos muita coisa para aprender, né? E nós vamos para o bate-betoneira, então, Carol. Ó, pedindo consultoria no Rio de Janeiro. Eu vou sim. Vamos Olha ver aí que se eu vou legal! pra passar o corona. Com certeza, né? Já pode ir conversando aí. Pode. Ô, Carol, Hum, vamos fazer o bate-betoneira então? então, E depois você faz umas considerações tá. finais. Eu tô de olho no relógio aqui. Fica Vamos aí lá, que eu então. É, uma cor, cor branco. uma forma, Acho que eu tô no retangular, é a minha fase retangular. certo. Um estilo, Ah, contemporâneo, sem dúvida. um prato. Churrasco. Você viu que a gente tem pergunta para tudo aqui para conhecer você melhor mesmo, né? Eu vi. Um prato. Eu falei pro meu filho esses dias, falei, Guilherme, eu tô perguntando isso. Daí quando eu falei um prato, ele falou, pai, um grande, cheio de comida Sei, gostosa. não importa o quê. Aliás, você fez uma bela viagem com o Guilherme já, né? Foi uma delícia. Vamos lá. Um ídolo. Ah, o ídolo do meu pai. Bacana. Uma frase. Pode ser tua. Pode ser duas? Pode Eu ser acho. tua e pode ser duas. Tá. Acredite nos seus sonhos e não desista nunca. Que bacana. É uma alegria. Meus filhos. Eu vi que todas as lives, todo mundo fala dos filhos. Eu falei, preciso ser Mas criativa. não tem como. Não tem como, né? Eu falei pro meu filho, filho, se eu fosse ser entrevistado e perguntasse uma alegria, eu não ia poder falar meu filho, agora eu tenho que falar minha neta. As crianças encantam a gente, né? Vamos, continuando aqui. Um lugar na casa, Meu quarto. meu quarto. Um livro, O livro, nessa minha fase, eu não estou conseguindo ler muito. Mas o último que eu li foi O Milagre da Manhã. Eu achei certo. muito E é interessante. demais, né? É. É um filme, Carol. Ai, filme. Filme faz tempo que eu não assisto. Mas tem acho que Que tenha te marcado, não precisa ser atual. o Duelo dos Gigantes. Bacana. E eu acho legal essas coisas, porque as pessoas que estão assistindo, elas podem anotar, putz, vou ver esse filme. Eu gosto de ver coisa indicada. Vou ver esse filme, vou ler esse livro, né? Gosto falou o livro Diário da Manhã, que é maravilhoso, né? O filme.
Eu não vi esse, como que é o filme? É o Duelo dos O Gigantes. É que Duelo tem do um Gigante. inglês que é diferente, mas depois qualquer coisa eu te passo certinho. Tá. Mas é só botar lá no Google que ele corrige. Vamos Agora eu tô lá. na fase do seriado da Maria Madalena. Ai, que bacana. Eu adoro, adoro também série. Um sonho. Ah, e um sonho crescer. Crescer sempre, assim. Não quero nunca ficar parada, nunca. Acho que ficar estável, sabe? Se contentar com o que tá. Acho que a gente tem que estar sempre procurando ser sempre melhor em qualquer área da vida, tanto no profissional quanto no pessoal, no espiritual. Acho que em tudo a gente tem que estar sempre procurando crescer. Bacana. Uma viagem. Pode ser uma viagem que você já fez ou pode ser uma que você queira fazer? Tem Pode. duas, não vou falar uma. Uma é da Tailândia com o Gui, que foi uma viagem excepcional, super ousada, exótica, muito, muito legal. Tailândia é maravilhosa, né? Maravilhoso. E a outra, a minha lua de mel, que eu fui para Grécia, Paris, que foi bem Ó, gostoso. Foi que bacana. E bem muito, acompanhada, né? é, Com o maridão. É, casa ou apartamento? casa. Eu sou criada no mato, eu preciso de casa. Um hobby, Carol. Ai, o hobby é o vôlei, que eu ainda jogo. Olha que legal. Sentindo a maior falta, né? Porque agora tá sem jogar e tô sentindo É, muita. agora, montanha, campo, praia ou cidade? Eu acho que eu tô na fase campo Campo. Que tem a ver com a casa também, né? também. Tá. Pois é, Carol. Passou muito rápido, né? Muito, muito. E eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui contigo, né? Esse aprendizado todo. Agradecer também as pessoas que estão aqui na live, as que passaram, as que vão assistir depois. Tem muita gente que fala, Caio, não deu tempo, eu assisti depois, tal, e eu vejo pelo número de pessoas depois que assistem mesmo. E eu quero Sim, avisar também que a live, eu vou deixá-la, ela fica 24 horas, mas meu filho está gravando e colocando no meu canal no YouTube. A partir de amanhã nós vamos baixar todas elas no YouTube, então quem não viu as outras passadas pode ver e as futuras também vão estar lá. Que eu acho que é legal deixar um legal. acervo, né? Ai, não, muito legal. É bem bacana. Carol, então muitíssimo obrigado. E eu Obrigada a queria que você. você fizesse as suas considerações. Além de tudo, ainda teve reunião de família aqui, né? Viu? Aqui, ó, vamos fazer mais lives, que daí a gente encontra todo mundo, pelo menos. Que legal. Ah, Desculpa. consideração final, eu acho que é uma fase que a gente precisa aprender. Eu falo que nada vem para o negativo. Eu sou uma pessoa muito otimista e eu sempre tento ver o lado positivo de tudo que está acontecendo. Ah, vai vir uma crise, só que as pessoas vão se reinventar. Então, eu acho que acredite nisso, se reinvente, porque eu acho que surgem outras oportunidades e que às vezes, talvez, se você não tivesse passado por uma dificuldade ou por um período difícil, você não teria tido essas ideias ou alguma ousadia um pouco maior. Então, eu acho que tem que acreditar e tem que usar e verificar sempre o lado positivo. E eu acho que o otimismo, a energia positiva, quanto mais a gente tem, mais a gente atrai coisas boas para nossa vida e espalha coisas boas também. Então, acho que isso é uma fase de muita compaixão, de muito companheirismo. É uma fase que as pessoas estão aprendendo a olhar para o lado, pessoas conhecidas ou não, querendo ajudar cada vez mais. Mas eu acho que não tem que ser nesse período, tem que ser sempre. Muito bacana, Carol. Adorei, adorei, viu? Me Estar adorei contigo. essa conversa. Foi minha primeira live, tá? Nunca tinha feito. Olha, debutou. Então, brigadão. Eu vou encerrar porque senão ela some. Eu tenho que Tá encerrar bom. porque o Instagram derruba a gente. Beleza. Brigadão. Fique bem. Namastê. Namastê. Beijo. Beijo para todo mundo. Beijão Até a todos. mais. Muito obrigada, gente. Obrigado.